Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou estar falando sobre o encontro de George Harrison com Jesus Cristo. E antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação, porque toda vez que eu subo um vídeo novo, você é avisado pelo YouTube. Semana passada, eu estava dirigindo aqui em Orlando e estava pensando em muitas das interações que eu tenho com alguns de vocês, né? E principalmente com algumas das interações que eu achei mais interessantes nos vídeos dos Beatles da série O Satanismo na Música que eu tenho feito aqui no meu canal. E quando eu estava ali dirigindo aqui pelas ruas de Orlando, me veio uma lembrança de alguns artigos e alguns vídeos que eu vi na minha história no passado que alegam ou alegavam que George Harrison, antes de morrer, teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e aceitou Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida antes de morrer, ou seja, ele morreu salvo, segundo o que a Bíblia chama de o que seja salvação. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, caramba, será que é? Aí comecei a orar, Senhor, mas como é que eu poderia atestar? Eu sei que eu posso pesquisar, e caramba, tem um monte de artigos e tal, mas um elemento me chamou muito a atenção, que nesses artigos falavam que fora o Emerson Fittipaldi, sim, o nosso campeão de Fórmula 1, que falou de Jesus Cristo para George Harrison. E aí, quando eu estava dirigindo, o Senhor me trouxe essa lembrança, o Senhor falou assim, Márcio, fala com o Emerson, você conhece o Emerson. E sim, de fato eu conheço o Emerson, tive a chance e a oportunidade de conhecê-lo aqui em Orlando, em uma das diversas vezes que ele fez, a gente acabou fazendo uma amizade com a família, etc. E toda vez que ele vinha em Orlando, ele me chamava, me ligava, eu me encontrava com ele e tal. E eu tive uma ideia, pô, eu vou mandar um áudio para o Emerson perguntando. A resposta dele foi simplesmente maravilhosa. Mas antes de eu mostrar essa resposta para você, eu preciso embasar, preciso contextualizar você para ter certeza de que eu não estou viajando na maionese, o Emerson muito menos. E o que eu achei interessante, o George morreu no dia 29 de novembro de 2001. Essa data é uma data muito marcante para mim, para minha família, porque foi a mesma data em que o meu sogro faleceu. Foi o dia que eu tive que falar para minha esposa e foi um dia terrível na nossa família. E eu lembro de ver nos noticiários que George Harrison havia morrido naquele mesmo dia. Não dei atenção para a passagem de George Harrison porque a minha família estava focada no evento que estava acontecendo ali. Não sei se você teve a chance de assistir esse vídeo na série do satanismo que eu fiz sobre os Beatles. Primeiro, George Harrison, ele era um Hare Krishna, né? Ele cria nessa filosofia religiosa de Hare Krishna. E foi dele a ideia de levar os Beatles a fazer uma incursão espiritualista na Índia com um guru nos anos 60 para que eles pudessem mergulhar, né, num autoconhecimento e meditação na religião hindu, o que fez com que eles escrevessem dezenas de músicas para os álbuns subsequentes. E isso, de uma certa forma, foi o veículo que trouxe para os Estados Unidos e para as Américas em geral a cultura hindu da Ásia. Lendo alguns artigos, isso é público, você pode achar aí na própria internet, você vai ver que a América e os Estados Unidos, principalmente, que exportavam a cultura para o mundo inteiro, naquela época, depois que os Beatles saíram desse retiro, foi invadido por uma série de filosofias provenientes daquela época. Por quê? Porque foram os Beatles que propagaram isso na América. George Harrison foi o responsável por isso. Olha que interessante, né, cara? Um cara que foi... A vida inteira dele, ele buscou... Aliás, ele tem uma frase interessante que ele dizia, olha, todas as coisas na vida podem esperar, mas a busca por Deus não pode esperar. É uma frase muito interessante que ele falava, né? Alguns acreditam que aquela canção dele, My Sweet Lord, diz respeito a essa busca interior por Deus. Outros dizem que essa música é dedicada aos deuses, ou ao Deus dos Hare Krishnas, né? Não sei te dizer, não estou aqui para afirmar, é o que não é. Mas, olha como Deus trabalha
nas circunstâncias das pessoas, né, cara? Embora a América estivesse sendo impactada não só pelos Beatles, mas também pelo ministério de Billy Graham no início dos anos 60, o George Harrison, ele se tornou um grande fã de Fórmula 1. Ele era um cara que gostava muito de automobilismo. E tem um vídeo de 1979, quando ele foi ao Brasil gravar um vídeo para uma música dele chamada Faster, onde ele acabou conhecendo o Emerson Fittipaldi, e tem uma entrevista, inclusive, que o Emerson Fittipaldi fez com ele, uma coisa super antiga, a imagem é horrível e tal, mas aparecem os dois se falando. Será que esse encontro tão fugaz, né, de 1979, foi o suficiente para não só nascer uma amizade, mas para nascer o tipo de amizade que mais tarde levaria a ter as portas abertas para o próprio Emerson falar de Cristo? Emerson Fittipaldi não era cristão naquela época. Ele se converteu depois de um acidente seríssimo que ele teve na Fórmula Indy. E ele ficou muito mal. E tem um vídeo de 1996 do próprio George Harrison cantando um trocadilho de letra naquela música Here Comes the Sun com o nome do Emerson e desejando a ele uma pronta recuperação e um pronto restabelecimento desse acidente. It's all right, Emerson, 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 Fittipaldi. E aí, obviamente, existia um elo de uma amizade entre os dois. Deus fez isso. O Emerson aceitou a Cristo e a partir daquela época ele começou a ser um evangelista, alguém que levava a palavra de Jesus Cristo para todo mundo. Inclusive, na oportunidade que eu conheci ele aqui em Orlando, a gente conversou sobre isso. Ele esteve na minha igreja, né, conversando com os meus pastores. O meu pastor é super fã dele e foi muito bacana poder conectar os dois ali e tal. E aí, na ocasião desse áudio que eu enviei para o Emerson, eu perguntei: Emerson, cara, me explica aí, é verdade isso? E eu quero que você ouça o que o próprio Emerson Fittipaldi me respondeu. Olha que coisa maravilhosa. Ô Márcio, tudo bem? É verdade, porque o George estava muito doente, e aí eu levei do Brasil um pastor amigo meu, pastor Sérgio Lopes. O George aceitou Cristo, foi a última vez que eu vi ele, foi 3 meses antes dele nos deixar, mas ele aceitou Cristo, aceitou ser cristão, porque ele era muito envolvido, não sei se você lembra lá, com a religião da Índia, né? Mas ele aceitou sim, viu, Márcio? Ficou muito feliz, eu fiquei 2 dias com ele lá. No dia que eu estava indo embora, antes do almoço, tinha que ir embora para Milano, ele estava na Suíça, em Lugano. Aí ele falou: nossa, Emerson, você, em vez de ir para Milano, fica aqui com o pastor, a Olivia vai fazer um almoço para vocês, e eu vou cantar só música cristã antes de ir embora. Ele pegou aquela guitarrinha havaiana e ficou tocando para nós, cantando para nós, só música cristã que ele sabia, tá? Foi muito especial. Fica com Deus. E um abraço, querido. Um abraço, irmão na fé. Tamo junto. Fica com Deus, Márcio. Obrigado. E eu confesso a você que eu fiquei assim emocionado quando eu recebi esse áudio do Emerson e eu pedi autorização para ele para utilizar esse áudio aqui no canal. E ele prontamente falou: Márcio, nós temos que glorificar ao nosso Deus. Pode usar à vontade. E eu, por que eu estou compartilhando isso com você hoje? Por algumas razões. Primeiro, para mostrar que a graça de Deus, ela é disponível para qualquer pessoa que buscar ao Senhor de todo o seu coração. Eu acho muito interessante que eu não estou aqui no papel para dizer que o cristianismo é o certo. Não é esse o meu papel. Eu estou aqui para dizer para você e reiterar o que o Emerson falou para o próprio George Harrison. E o que foi dito? Foi dito João 14:6, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Essa é a grande verdade que George Harrison conheceu antes de morrer. Me chamou muito a atenção o fato da quantidade de pessoas que não creem na existência de Deus ou que são absurdamente repulsivas a qualquer coisa que diz respeito a um relacionamento com Deus no vídeo dos Beatles.
no vídeo da música Imagine. E me chama a atenção que um dos Beatles, George Harrison, se reconciliou com Deus, aceitou a Cristo e morreu. E quer saber o que a Bíblia fala sobre isso? Ele está hoje na presença do Senhor, salvo. Cabe a mim dizer que eu tô certo, cara? Cabe a mim dizer que se o George Harrison, que foi quem ele foi, entendeu que ele precisava de Jesus Cristo, porque a grande verdade é, todos nós haveremos de passar pela experiência da morte. Todos nós, sem exceção. E a sua escolha, assim como foi a de George Harrison, de escolher por passar essa eternidade com Jesus ou sem Jesus. Aí vem os doidos, né? Vem aqueles caras que falam, você é um lunático, um religioso, ortodoxo. Cara, para, deixa eu te falar, eu não sou pastor, cara. Eu não tenho igreja. Deixa eu te falar, eu só estudo a Bíblia. Eu só leio a Bíblia e creio que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Você tem o direito de não acreditar. George Harrison acreditou. E para onde você irá? Aonde você vai passar a sua eternidade? Se for 100% certo que Deus não existe, que depois da morte não tem nada de fato, não acontece mais nada, acabou, muito provavelmente, depois da minha morte, acabará tudo. Não existirá mais nada. Porque você está certo. Ou porque a pessoa que não crê em Cristo ou em Deus está certo. Isso é 100% do que as pessoas acreditam quando elas não têm Cristo. Ou elas vão ser transformadas ou para um outro plano e vão ter uma outra chance, mas a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma vez só e vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Mas, se a Bíblia estiver correta, de que depois da morte vem o juízo, e o juiz é o próprio Jesus, significa que quando você morrer, quando eu morrer, a gente fecha os olhos aqui e a gente abre do outro lado, nós vamos dar de cara com um juiz, cara. O nome dele é Jesus. E aí, a nossa vida é passada limpa, ele vai fazer uma pergunta. O que fizeste com Cristo? Se a tua resposta foi, eu assisti o vídeo daquele gordinho, mas eu odiei o conteúdo, odiei. Ele não quis saber de você. E também, eu não quis saber dos crentes, porque a igreja é um bando de safado, um bando de pastor sem vergonha, porque tem sempre esse discurso, né? Você está sempre se tomando uma postura de que, não, a igreja faz isso, os outros fazem isso, mas eu sou bom, eu faço o seu... Tá tudo certo. Só que a base da salvação não diz respeito às obras do que você faz, diz respeito à obra que Jesus fez. Foi isso que George Harrison descobriu. Foi isso que George Harrison entendeu antes dele partir desse mundo. Foi isso que o Emerson Fittipaldi foi contar para ele. Então aqui não é uma questão de, o cristianismo ganhou. Não, cara. Aqui é uma questão de onde você quer passar a sua eternidade. Eu passarei a minha eternidade com Cristo. Deixa eu te falar, cara, eu sou cheio de erro, cara. Eu sou uma pessoa que erro. Eu tenho pecados, mas Cristo morreu por mim, por cada um deles, e eu vou até Ele e confesso. Senhor, sabe aquele pecado que você morreu por mim na cruz? Esse aqui que eu fiz hoje também, me perdoa. Estou confessando o meu pecado. Eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando de religião, não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma vida com o Senhor. Uma vida onde você escolhe. Não é uma placa, não é um ritual, não são dogmas, não são regras. É um relacionamento entre você e Jesus Cristo. Que nem aquele ladrão, sabe o ladrão da cruz? O ladrão da cruz, cara, não tinha tempo de descer da cruz para ir para a igreja. Não tinha tempo de dar o dízimo, como se isso fosse comprar alguma coisa, né? E vocês falam, a turma reclama tanto, o dízimo, o pastor que rouba, conversa chata isso, caramba. Deixa eu te explicar. O juízo de Deus vai começar pela igreja, pelo púlpito. Então não esquenta, cara. Deixa que Deus tome conta disso. Mas o ladrão da cruz não teve tempo de fazer suas benesses, não teve tempo de se arrepender dos pecados, não teve tempo de nada disso. Ele teve tempo de fazer 2 pensamentos e foram os mais importantes que ele fez na vida dele. Primeiro ele falou para o outro ladrão que estava zombando Jesus, ele falou o seguinte, cara, será que você é um cara real? Esse cidadão aqui não tem culpa nenhuma e ele está aqui morrendo. Eu e você, a gente tem culpa. Número 1, ele reconheceu quem ele era. Aí ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, quando você entrar no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus vira para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Entende? Então a salvação, cara, não tem nada a ver
com as obras, não tem nada a ver, inclusive com o fato de você não comungar das mesmas coisas que eu entendo sendo corretas. A salvação da sua vida para a vida eterna ou para a perdição eterna depende de uma coisa, de você negar ou aceitar o perdão de Deus dado na cruz. Foi isso que o George Harrison aceitou. Ele entendeu naquele momento, nos últimos momentos da vida dele, cara, assim como aquele ladrão, ele entendeu de que ele tinha que se acertar com Deus. E sabe o que é a morte? A morte é um salário. A morte é um pagamento pelo seu e o meu pecado. Sabia disso? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado. O resultado do dizer, mas eu sou bom, eu nunca fiz nada de errado. Se você mentiu, você nunca mentiu. Se você fala que você não mentiu, cara, você já está mentindo. Se você nunca roubou, nunca praticou mal, nunca falou mal de ninguém, não me xingou aqui no YouTube, né? Todos esses elementos são elementos que pesam contra a gente. E isso são pecados. Eu não quero ficar aqui apontando o dedo, cara. Não é o meu papel. O papel desse vídeo é mostrar. O George Harrison entendeu o que Jesus fez por ele na cruz. Eu estou convidando você a fazer o mesmo. Basta você confessar o nome de Jesus e pedir, Senhor, vem morar na minha vida, perdoa os meus pecados. E se você acha que isso é uma grande balela, é o teu direito, mas entenda que isso está registrado. E isso um dia vai ser entregue para você no dia do seu encontro com Cristo. Então não espera chegar lá, cara. Faça como George Harrison. Seja inteligente. Não saia desse mundo sem Cristo.